Olá pessoal, ontem eu vi no YouTube um vídeo sobre o livro de Enoque. O tempo de duração do vídeo era mais ou menos 3 horas e 50 e poucos minutos. Então, nesse vídeo, o narrador ali, ele vai lendo capítulo por capítulo do livro de Enoque, que se não me engano acho que tem 104, 105 capítulos por aí. Então, aquilo que eu ouvi ali sendo narrado, sendo lido, eu considero algo coerente com a verdade. Algo que com certeza foi inspirado por Deus para ser escrito. Não foi algo feito da imaginação dos homens. Não foi algo feito do próprio coração de alguém. E não inventou esse tipo de coisa. Como se fosse uma fábula, uma história fantasiosa, uma invencionice. Uma invencionice, digamos assim, inconsequente da parte de quem escreveu. Não, porque quem escreveu o livro de Enoque narrou tudo aquilo que Enoque viu, ou tudo aquilo que o próprio Deus mostrou, ou permitiu que fosse mostrado a Enoque naquela época. Então, essa questão de ser um livro apócrifo, eu não concordo com isso, baseado no que eu ouvi e vi ali sendo relatado. Então, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não concordo que o livro de Enoque seja apócrifo. Pelo contrário, é um livro bem realista. É um livro que foi inspirado por Deus, sim. E tanto é que muitas coisas que são escritas ali no livro de Enoque foram escritas em outros textos das Escrituras, foram revelados. Ou seja, existe uma concordância, digamos assim. Então, isso mostra claramente que o livro de Enoque, sim, foi inspirado por Deus. Ele se tornou apócrifo porque deliberadamente a Igreja Católica, nos seus concílios, assim quis fazer, porque no livro de Enoque existem muitas coisas que falam a respeito de coisas erradas, que os religiosos fazem, algo que atenta contra eles mesmos. Até o próprio Senhor Jesus, quando proferiu uma parábola sobre onde estava escrito assim, numa certa parte da parábola que as pessoas disseram assim, ó, vejam, este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomá-lo à herança. Aí eles foram lá, mataram o herdeiro e tomaram a herança. Aí quando Jesus terminou de falar essas palavras, os fariseus entenderam que era deles que Jesus estava falando. Então, existem muitas coisas ali no livro de Enoque que são coisas punitivas, digamos assim, para punir aqueles que estão fazendo coisas erradas, que diz respeito a muitas pessoas hoje que estão por aí. E essas pessoas tornaram o livro de Enoque apócrifo por causa disso. Para, digamos assim, não deixar que ninguém lesse aquele livro mais. Esse foi o objetivo. Porque falava contra eles. Então, eles não quiseram deixar esse livro para que esse livro não produzisse provas contra eles mesmos. E assim eles retiraram o concílio deles deliberadamente tirou por causa disso. E outros motivos mais. Então, o livro de Enoque é inspirado por Deus, sim. E você pode ler. Procure, existem alguns vídeos na internet que falam sobre o livro de Enoque. No YouTube, procure que você vai ver. E quando você achar esse vídeo, veja o vídeo inteiro. Do início ao fim. Que aí você vai ver que muitas das coisas que estão faladas ali estão de acordo com as escrituras que nós temos. Estão de acordo com as escrituras que nós temos hoje. Você vai ver isso claramente. E assim você vai ter a mesma opinião que eu.
que o livro de Enoque não é apócrifo coisíssima nenhuma. Não é mesmo, nunca foi. Então, não deixe ninguém te enganar com respeito a isso. E, citando, vou ler aqui um texto que está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Porque o livro de Enoque não é apócrifo. E este livro que eu vou ler aqui agora, que fala sobre o livro dos justos, ou livro de Jazar, não é apócrifo também não. Mas o concílio da Igreja Católica de Constantino decidiu tornar esse livro apócrifo também, porque naquele livro falava sobre que a lua e o sol pararam quase um dia inteiro. E foi por isso que eles não quiseram, foi por isso que eles fizeram esse livro ser apócrifo, porque esse livro não condiz com a realidade da ciência que existe hoje no mundo, que diz que é o sol que se move. Então, eles acham de uma forma errada. A ciência vê uma coisa e quando nas escrituras existe algo contrário ao que a ciência diz, eles tentam de todas as formas desacreditar o que está escrito por causa disso. E hoje, infelizmente, muitos por aí nas igrejas, principalmente pastores, bispos e apóstolos, estão concordando com a ciência e não com o que está escrito. Então eu vou ler aqui esse texto que está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Está escrito assim, ó. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, essa história está registrada no livro dos justos e também no livro de Josué. Porque é um fato real mesmo que aconteceu. Então isso foi relatado. Mas o concílio da Igreja Católica Apostólica Romana de Constantino resolveu tirar esse livro aí. Porque não condiz com a ciência. Com a ciência que existe hoje no mundo. A ciência que dita as regras. E aquilo que é contrário às regras dela, ela tenta apagar. Tenta tornar apócrifo. Foi assim que aconteceu com o livro dos justos. O livro de Jazar. Que foi inspirado por Deus sim. Mas alguém resolveu deliberadamente tirar das escrituras. Com a desculpa de que é um livro apócrifo. Isso não tem cabimento. Deus não ia inspirar alguém a escrever um livro para depois alguém torná-lo apócrifo. Não, ele não iria permitir isso. Se ele permitiu que esse livro fosse escrito, que o livro dos justos fosse escrito, é porque tinha ali coisas importantes e úteis para você e para mim hoje, para o nosso conhecimento. Então, nós devemos entender essa questão. E para se entender isso ainda de forma mais decisiva, digamos assim, de forma mais certa e conveniente, de acordo com a verdade, eu vou ler aqui um texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículos 16 e 17. Então, esse texto está aqui, ó. Eu vou ler aqui agora, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Incluindo, é claro, o livro dos justos, que é o livro de Jazar, e também o livro de Enoque. Foi inspirado por Deus, sem dúvida alguma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a utilidade das Escrituras inspiradas por Deus é para isso, incluindo aí o livro de Enoque e o livro dos justos. Então, pessoal, está bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele permite assim. Ele quis fazer isso. A decisão foi feita por ele de inspirar. O livro de Jó, inspirado por Deus. Apocalipse de João também. Enfim. Então, nós devemos entender que nem todos os livros que foram apócrifos são apócrifos de verdade. Não, se tornaram apócrifos porque os homens quiseram assim. Alguns homens, né, quiseram assim. De forma errada. De forma injusta. Eles cometeram esse erro gravíssimo. Que hoje, infelizmente, está faltando. Porque nas escrituras que eu tenho aqui não existem esses livros. Porque foram considerados apócrifos. Mas o texto aqui é bem claro. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, tudo aqui, toda a escritura que é inspirada por Deus é útil para isso. Para essas coisas aqui. Com o objetivo de que o homem de Deus, você e eu, possamos ser perfeitamente habilitados e habilitados para toda boa obra. Então, nós devemos entender essa questão. Porque não podemos aceitar que alguém imponha que esses livros são apócrifos e deixarmos por isso mesmo. Não, nós temos que investigar, nós temos que conhecer, nós temos que saber se eles estão de acordo com as escrituras ou não. Então isso é importante se saber sim. Ter esse conhecimento é importante. Nosso entendimento, se lermos esses livros, o que está escrito nesses livros vão contribuir para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, nós devemos entender isso hoje, para entendermos com mais clareza a respeito dessas coisas. Porque existem muitas coisas boas nas escrituras que são úteis sim, principalmente as que foram inspiradas por Deus. Essa é a verdade. Então, eu vou ler aqui um texto que está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24. Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Então, nesse texto aqui vai falar sobre Enoque. Enoque, que tem um livro com o nome dele. O livro de Enoque existe. Então, quem foi Enoque? Vamos ver aqui quem foi Enoque. E aí você tire a sua própria conclusão se o que ele escreveu foi inspirado por Deus ou não, baseado no que vai ser relatado aqui a respeito dele. Está escrito assim, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Então, pessoal, o livro de Enoque é importante por isso, porque Enoque andou com Deus. Ele não andou com outros deuses pagãos, com outros ídolos. Ele não se prostrou a nenhuma imagem de escultura. Não. Enoque andou com Deus durante toda a sua vida. Isso é um fato histórico, real, verdadeiro. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Novamente aqui repete que Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Então, essa é a realidade.
Enoque tem credibilidade. O livro de Enoque tem credibilidade. Não é um livro apócrifo, é um livro inspirado por Deus. Com certeza. Sem dúvida alguma. Então, nós não podemos se deixar enganar por esse tipo de coisa. O livro de Enoque, que eu ouvi, ele sendo lido naquele vídeo que eu vi, tem coisas ali realmente que aconteceram. Tudo que está relatado ali aconteceu mesmo. Você pode ver. Se você ver o vídeo, você vai constatar isso por si mesmo. Assim como eu constatei. E o que eu constatei me fez chegar à conclusão de que o livro de Enoque não é apócrifo coiseca nenhuma. Nunca mesmo. Agora eu vou ler aqui um texto, também vai falar sobre Enoque, que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, deixa eu achar aqui. Vem pra cá. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo 11, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Já escuta assim, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, Enoque vivia pela fé. Ele andou com Deus pela fé. Isso é verdade. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, muitas pessoas testemunharam que Enoque agradou a Deus pela fé. Por quê? Está escrito aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, Enoque, além de andar com Deus, agradou a Deus. E, por esse motivo, possivelmente, Deus inspirou ele a escrever o livro. Relatando tudo aquilo que o próprio Deus mostrou para ele, as visões, a realidade que aconteceu. Então, é verdade sim, o livro de Enoque é verdade, não é apócrifo não. Não caia nesse engano. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como Enoque fez, porque ele andou com Deus. Então, isso é verdade. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, Enoque creu na época dele que Deus existia. Por isso ele andou com Deus, pela fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Deus é o galardoador. Ou seja, Deus é aquele que vai recompensar aqueles que se aproximam, aqueles que o buscam. Como aconteceu com Enoque. Ele buscava Deus, ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, pessoal. Então, a vida de Enoque consistia nisso. Ele andava com Deus. Isso é um fato, pessoal, histórico, verdadeiro, que aconteceu mesmo. Então, isso credibiliza o livro de Enoque como sendo inspirado por Deus. É assim que você e eu devemos entender. Porque esse é o fato que devemos entender. É a realidade pura e simples. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Judas. Mais um pouquinho aqui. Epístola de Judas, versículos 14 e 15. Já escrito assim, ó. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Então, Enoque, além de escrever o livro, ainda profetizou a respeito de algumas coisas. E essa profecia é descrita no livro de Enoque, que eu li, que
que eu ouvi alguém lendo ontem no vídeo do YouTube, aquele que eu falei, que tem quase 3 horas e 50 minutos. Tem essa profecia lá. Ele fala essa profecia é real. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, essa profecia de Enoque é uma realidade. Está relatada no livro de Enoque. E você pode ver e ouvir claramente. Se você pesquisar no YouTube, livro de Enoque, você vai ver lá. Existem muitos vídeos falando sobre o livro de Enoque, para você ouvir por si mesmo. E aí você vai entender um pouco mais das Escrituras de forma geral. Porque o que está escrito no livro de Enoque é repetido em outros textos das Escrituras. Nos Evangelhos, nas Epístolas. Aqui na Epístola de Judas é repetida uma profecia que está no livro de Enoque. Então, é uma realidade, pessoal. É uma realidade. É verdade mesmo. O livro de Enoque foi inspirado por Deus. E esse conhecimento é suficiente para você e para mim. Não precisamos deixar que ninguém nos engane dizendo o contrário. Quem diz ao contrário está dizendo ao contrário por uma conveniência deles, porque é conveniente para eles não dizer que o livro de Enoque é inspirado por Deus. E sim dizer que o livro de Enoque é apócrifo, para que ninguém tenha interesse de ler ou ouvir a leitura desse livro, que é muito esclarecedor. E eu recomendo que você leia, porque é importante sim. Você vai ler, você vai ouvir o que foi inspirado por Deus para que fosse escrito. É verdade. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. E agora eu espero que não só o livro de Enoque, mas o livro dos justos, o livro de Jazar, como os demais livros das Escrituras que nós temos aqui, possa contribuir para o nosso aperfeiçoamento, para sermos habilitados para toda boa obra, para sermos ensinados, para sermos repreendidos, educados na justiça, para a nossa correção, enfim, tudo visando o objetivo de sermos aperfeiçoados e sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, eu espero que vocês entendam isso, porque conhecer os livros ou as epístolas que Deus inspirou é algo que vai nos encher de conhecimento, que pode ser usado de forma saudável por nossas vidas. Isso vai contribuir em muito para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento espiritual. Então, isso é importante. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.